Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! A gente está caminhando aí para o final da nossa série, Orações Proféticas. Mas é bom que com a pregação expositiva sempre tem coisa boa, né? Então a gente sempre tem expectativa pela próxima. E hoje a gente vai abordar o Salmo 84. Quem quiser já deixar aberto aí para ir acompanhando. Esse salmo, ele é muito especial. Ele expressa o desejo do autor pelo santuário, pelo templo, pelo lugar onde Deus habita. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai observar que as palavras como templo, Monte Santo, Sião, são palavras que são referenciais para falar da presença de Deus. Então, naquela época da história, o povo de Israel, eles entendiam que Deus habitava naquele lugar. Foi o lugar onde Deus escolheu para morar. Era o lugar da habitação de Deus. Então, toda vez que a gente ouve essas palavras, como a palavra templo, a nossa mente precisa ir para a presença. E é disso que a gente cantou bastante aqui nessa manhã, né? E esse salmo, ao que parece, né, muitos estudiosos acreditam que era um dos salmos de peregrinação. Então, enquanto os israelitas estavam caminhando em direção ao templo para fazerem as suas ofertas, né, nas suas obrigações anuais, eles entoavam vários salmos. E o Salmo 84 é um desses salmos. Há uma curiosidade sobre esse salmo, porque diferente dos outros que a gente tinha meio que a certeza que foi Davi que escreveu, esse salmo há uma divisão. Então, alguns acreditam, alguns atribuem esse salmo a Davi, alguns nomes de peso, como Spurgeon, como Martinho Lutero, e muitos outros atribuem esse salmo aos coraitas. Eu queria que vocês olhassem aí na Bíblia de vocês, inclusive algumas que vêm com aquele título, vem escrito embaixo, né? Salmo dos coraitas. E os coraitas, eles são descendentes de Levi, a partir de Coate, e eles tinham uma função muito interessante no templo. Eles ficavam vigiando a porta do templo. Era o serviço que a gente faz aqui na portaria. E eles ficavam ali vigiando e eles também serviam na parte da música. Então, muitos deles eram músicos. Então, eram pessoas que estavam envolvidas na presença. Isso fazia parte do dia a dia deles. E algo interessante sobre esse salmo é que, muito provavelmente, a pessoa que escreveu esse salmo, seja Davi, seja os coraitas, ele estava em um tempo de afastamento. Por algum motivo, ele não podia estar naquele lugar, no templo, né, em comunhão. E aí ele reflete sobre as saudades do templo. Inclusive, esse é o título também que vem descrito na maioria das traduções. Então, vocês vão observar um misto de anseio, de saudade, de desespero, porque ele sabia o que era a presença, ele sabia o que era estar no templo, e ele estava um tempo distante. Não por escolha própria, mas por uma necessidade. E não faz tanta diferença para nós saber se foi Davi ou se foi os coraitas que escreveram esse salmo. O que merece a nossa atenção aqui nessa manhã é o coração por detrás dessas palavras. É isso que vai nos ensinar nessa manhã. Que vai ficar claro que é um coração cheio de desejo pela presença de Deus. Desesperado, ansioso. Um coração de alguém que é apaixonado por esse lugar de comunhão com Deus, de amizade. Então, essas palavras vão nos deixar claro que ele só queria Deus. E ponto. E era suficiente. Vai demonstrar para nós uma fé que é uma fé inabalável. O olhar dele estava fixo no Senhor. Vai mostrar para nós um contentamento que muitas vezes nos falta nos dias de hoje. Então, como o Léo orou aqui, essa também era a minha oração enquanto eu preparava esse sermão, para que seja uma manhã de mudança para nós.
Que seja uma manhã de libertação para nós, de toda a frieza espiritual que muitas vezes toma o nosso coração, de toda a apatia que nos tira, que faz com que o nosso olhar olhe para outro lugar que não o Senhor. Que seja uma manhã onde os corações que estão com aquele pouquinho só de chama sejam incendiados pelo Espírito. Que a gente volte para aquele lugar de desespero, de anseio, de paixão. Que o Senhor restaure aqui nesse lugar o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. E no padrão dele, o padrão dele é o que nós cantamos aqui. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Não é do nosso jeito. E ele não vai se contentar enquanto a gente não busque ele do jeito dele. Então vamos ler o Salmo. Como de costume, a gente vai ler o Salmo inteiro e depois a gente vem tratando dos versículos individualmente. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas dos perversos. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Então, como eu falei, o autor desse salmo, ele estava afastado desse lugar, né? Por isso que ele está com saudades do templo. Então, ele vai funcionar como várias reflexões sobre esse lugar. E no versículo 1, ele dá a primeira afirmação que é muito impactante. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. De todas as explicações que eu vi sobre esse versículo, a que fez mais sentido para mim foi uma que eu vi na pregação do Guilherme Antunes, né, lá do Convergência. Inclusive, eu usei bastante coisa que ele fala nessa pregação. É Guilherme Nunes, né? E ele diz o seguinte: quando a gente fala sobre a presença de Deus ser um lugar amável, é porque ela é um lugar onde eu me sinto amado e é um lugar que cria em mim uma disposição para amar o outro. Isso faz todo sentido. Eu tenho certeza que todas as nossas crises seriam curadas se a gente tivesse a certeza do quão amado nós somos. Se a gente se expõe à presença, se a gente vive uma vida de comunhão com Deus, sem a certeza de que somos amados, a nossa vida é incompleta. A gente fica paralisado. E nós precisamos tirar, muitas vezes, essa certeza da nossa mente, somente, do nível intelectual, e fazê-la descer para o coração. Porque a gente pode ler a palavra e falar: não, eu tenho certeza que eu sou amado. Natália, eu leio a Bíblia, eu vejo isso o tempo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu sei o tamanho do amor de Deus por mim, porque Ele deu Jesus por mim. Mas isso já desceu para o seu coração? Ou isso só está na sua boca? Só está na sua mente? A certeza de que nós somos amados por Deus
é o fundamento para todo o nosso relacionamento com Ele. E a presença de Deus tem esse poder de gerar isso em nós, de nos convencer. Quando nós entramos nesse lugar da presença, de comunhão com o Senhor, a nossa reação precisa ser o seguinte: uau! Eu sou amado. Eu sou muito amado. E o Senhor nos convence disso o tempo todo. E a reação dessa certeza de saber que somos amados vai gerar em nós o desejo de derramar esse amor. E é onde a gente começa a fazer fluir o amor de Deus através de nós para outras pessoas. Então, se estamos passando por problemas como egoísmo, como falta de humildade, se ainda é uma realidade para nós nos enxergar como o centro do universo e todas as outras coisas orbitando ao nosso redor, muito provavelmente nós ainda não compreendemos o amor que Deus tem por nós. Está faltando isso. E isso nos capacita a amar. Se falta a compreensão do nosso amor, do amor que recebemos de Deus, nós teremos dificuldade de amar o próximo. Nós teremos dificuldade de nos humilhar. Nós teremos dificuldade de servir. Então, uma dica prática é, se você tem passado por isso, se expõe à presença. Permita-se se sentir amado por Deus. E é nesse lugar que a gente olha para si e fala, mas eu sou tão pecador. Mas mesmo assim Ele escolheu me amar. Então, o pecado do meu irmão se torna pequeno. O pecado do meu esposo se torna pequeno, porque agora eu tenho consciência do tamanho do meu pecado, do tamanho da minha falta com Deus, e que mesmo assim Ele escolheu me amar. Versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse versículo ele é uma provável alusão ao Salmo 42. Até por isso que muitos afirmam que foi Davi quem escreveu esse salmo, porque ele escreveu o Salmo 42. E eu não sei se vocês lembram, mas o Salmo 42 é aquele salmo que faz a comparação entre o anseio do homem por Deus e o anseio das corças pelas águas. É um salmo muito famoso. E é interessante a gente parar um segundinho para ver essa relação das corças com as águas. As corças, elas são animais que necessitam das águas. Quando uma corça fica muito tempo sem beber água, a pele dela começa a ficar muito ressecada e ela começa a liberar um odor, e esse odor é um chamativo para os outros animais e ela se tornar uma presa. Então, é um chamativo para predadores. Então, a relação das corças com as águas é uma relação de vida ou morte. Eu não sei se vocês entenderam. A relação das corças com as águas é uma relação de vida ou morte. Sem as águas, elas não vivem. E a gente sem Deus? Também não. Por isso que a alma anseia, suspira, fica desesperada, porque é uma relação de vida ou morte. Essa palavra suspirar, ela é bem interessante. Eu queria falar para vocês o que significa isso. Dizem que um suspiro é o ar que resta quando sentimos falta daquela pessoa. É uma prática diária que parece nos permitir desabafar a dor do sofrimento, como quem deixa escapar o peso da alma, tentando encontrar um alívio, um consolo fugaz quando a dor se torna muito grande. O que me vem à mente aqui é alguém desesperado. Desesperado, ansioso, como uma corça a ponto de perder a sua vida buscando por águas. E é interessante que o salmista deixa claro nesse versículo que todo o ser dele busca pelo Senhor. Ele fala que a alma dele suspira, ele fala que o coração dele desfalece, ele fala que a carne dele exulta pelo Deus vivo. Então é uma busca integral, é uma busca inteira.
E observem vocês que no final do versículo nos mostra qual é o alvo dele. O nome, o título dado a esse salmo é Saudades do Templo. Mas quando a gente para ler ele, a gente vai observar que a questão não era o templo. Não era a parte física da coisa. Era a presença, porque a alma a carne dele exulta pelo Deus vivo. Então, esse que era o alvo. Então, não era mera religiosidade. Não era vir à igreja domingo após domingo, estar no templo domingo após domingo, bater uma carteirinha, olha, me viram, eu tô lá. Agora todo mundo vai ter certeza que eu sou crente de verdade. Não era essa a preocupação dele. A preocupação dele era em buscar o Deus vivo, buscar a face desse Deus. E é interessante que a presença de Deus é esse lugar que direciona os nossos desejos e as nossas vontades. Então, muitas vezes a gente perde tempo ansiando por coisas. A gente entra no lugar secreto pedindo várias coisas para o Senhor. Então, o nosso anseio, o nosso desejo é por tudo, menos por Ele. E esse lugar, quando a gente se expõe nesse lugar de comunhão com o Senhor, de amizade com Ele, Ele começa a redirecionar a rota. E os nossos anseios e desejos são os seguintes: eu quero me parecer mais com Jesus. Eu quero mais comunhão contigo, Senhor. Eu quero mais de você. Eu quero ter mais sensibilidade. Eu quero aumentar o meu nível de amizade contigo. Porque a presença tem esse poder de gerar em nós os desejos direcionados para o alvo certo, que é o Deus vivo. E a presença é também um lugar de proteção. E isso vai ficar claro no versículo 3. O salmista diz o seguinte: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que estava acontecendo aqui? Ele estava lembrando das andorinhas e dos pardais que faziam os seus ninhos lá nos beirais, na parte exterior do templo. E ele estava lembrando deles, dessa cena, e falando: nossa, que inveja que eu tenho deles. O ninho deles é ali do ladinho do templo do Senhor. Eles estão sempre perto da presença. Eles estão sempre ali, sentindo a presença do Senhor. Então, ele estava invejando os passarinhos. Interessante isso, né? E essa metáfora dos pássaros, no Antigo Testamento, é uma metáfora que fala muito sobre fragilidade. Então, a ideia por detrás é a seguinte: os pássaros, ou seja, né, os pardais e as andorinhas, elas necessitam de um ninho para protegê-las. A gente sabe disso. Se um passarinho recém-nascido for tirado desse lugar, muito provavelmente ele vai morrer. Então, eles necessitam de um ninho, eles necessitam de proteção. E nós necessitamos de um ninho. E o nosso ninho é o Senhor. Esse é o lugar onde nós somos verdadeiramente protegidos. E eu tenho uma notícia para você aqui nessa manhã que pode ser libertadora. O lugar da presença de Deus é um lugar onde você pode ser frágil. Glorifica a Deus por isso. É um lugar onde você pode ser frágil. Você pode ser você mesmo. Muitas vezes a gente vive uma luta em todos os ambientes que a gente vive. Na minha família eu preciso ser forte, no meu trabalho eu preciso ser forte, no meu casamento eu preciso ser forte, e na presença eu posso ser fraco, eu posso ser frágil. E um dos nossos maiores erros ao nos relacionar com Deus é tentar ficar fingindo para Ele que a gente é forte. Quantas vezes eu e você estamos desesperados, ansiosos, chateados, irritados, e a gente entra num lugar de oração
E a gente fica ali forçando. Um louvor que não funciona, uma adoração que não sai. Por quê? Porque às vezes aquele era o dia de você só chorar. E enxergar o Senhor como esse ninho que vai estar ali, ó, para te acolher, para te acalentar. E a figura que me vem à mente quando eu penso nessa questão da fragilidade é a figura de um recém-nascido. Quem aqui é mãe e já amamentou, teve a experiência de pegar o seu filho ali a primeira vez no colo, dá pra gente ver a fragilidade daquela coisinha tão pequenininha, aquela mãozinha mínima, o pé. E a gente olha, a gente fala, meu Deus, é muito pequeno, eu acho que eu nem vou dar conta de cuidar de uma coisinha tão frágil desse jeito. E o Senhor, Ele quer ser esse seu lugar de proteção. Assim como um recém-nascido que é acolhido pela mãe, o Senhor quer te acolher. Ele quer te nutrir. E o recém-nascido, ele não se importa com nada. Ele está com fome, ele faz o quê? Ele chora. E a mãe vai lá e coloca no peito. E ele é nutrido. Se ele faz um xixizinho e ele está incomodado, o que ele faz? Ele não levanta e vai trocar a fralda dele. Não, ele chora. Ele demonstra inquietação. E a mãe vai lá e troca ele. Então, nós temos um lugar de proteção. Tem uma frase do Jonas Madureira que eu gosto muito, que é a seguinte: dê um beijo em sua fraqueza e diga, seja bem-vinda, porque é você que me coloca aos pés da cruz. Então, mais uma dica para nós: não precisamos fingir ser fortes. Há um lugar onde as nossas fraquezas são valorizadas, porque é a partir de assumir que nós somos fracos, que nós somos necessitados do Senhor, é que Ele começa a agir na nossa vida. Enquanto você ficar fingindo que é forte, nada vai acontecer. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, os pássaros que ficavam ali perto do templo eram bem-aventurados, eram felizes porque podiam louvar o Senhor. Os coraitas eram felizes porque trabalhavam vigiando a porta do templo e podiam louvar ao Senhor. E nós somos bem-aventurados porque podemos louvar ao Senhor. E felizes são aqueles que não encontram motivos para não louvar ao Senhor. Felizes são os que olham para a sua vida, os que olham para tudo ao redor, os que olham para a realidade de que mereciam um inferno e agora foram salvos pela graça. E agora eles olham e pensam, não há motivos que me faça não louvar perpetuamente esse Deus. Então, o lugar da presença de Deus também é um lugar onde os nossos motivos para murmurar cessam. Talvez se a murmuração ainda é algo que é uma luta na sua vida, talvez se a ótica com que você tem enxergado a vida é uma ótica de tudo dá errado para mim, um vitimismo forçado, nada dá certo. Mais uma vez, Senhor, se expor à presença vai te convencer do quanto você é abençoado, do quanto você é amado. Então, os motivos para reclamar vão ficando bem pequenos e os motivos para você louvar e explodir diante da presença vai aumentando. E você começa a louvar Ele sem cessar. Versículo 5. A partir desse trecho do Salmo, a gente vai observar o salmista já passando por uma segunda fase, eu posso dizer assim. Ele está em um processo de peregrinação em direção à presença. Então, é como se a gente pudesse imaginar esse salmista a caminho do templo. Tá? Então, nessa fase aqui, é uma fase de peregrinação. E vai ficar claro, pelos versículos que a gente vai tratar, que já não é uma fase tão fácil, é uma fase difícil dessa viagem. Versículo 5 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, a primeira declaração que ele faz aqui é a segunda bem-aventurança desse salmo, onde diz: aquele cuja força está em ti. Esse lugar de peregrinação, esse lugar de caminhar até a presença de Deus, é provavelmente um lugar onde nós seremos enfraquecidos. Para que a gente declare com verdade de que a nossa força está no Senhor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar todas as nossas fontes de força para que a gente possa dizer: não, realmente, agora eu não tenho mais em que confiar. Eu só tenho você. Então, ele vai te quebrar. Ele vai te amassar. Ele vai te moer. Para te moldar. Para que você declare com verdade: eu olho ao meu redor, não é mais o meu casamento que me dá força, não é mais o dinheiro que me dá força, não é a minha carreira profissional que me dá força. Nada disso mais consegue me dar forças, Senhor. Só me restou você. A minha força está em ti. É por isso que eu estou de pé. E esse versículo, o versículo 6, fala sobre passar por um vale árido. Em algumas traduções, eu não sei se alguém aqui tem essa tradução, vai falar vale de Baca. Em outras, fala vale de lágrimas. Alguns estudiosos acreditam que esse lugar era um lugar físico, realmente. E nesse momento da peregrinação dos israelitas para subir para Jerusalém em direção ao templo, eles tinham que passar por esse vale, né? Pelo vale de Baca. E vocês imaginam que o vale de Baca era um lugar de muita alegria, né? De muita prosperidade, de muita provisão, de muita festa. Só que não. Começa com vale. Era um lugar de lágrimas. Um lugar de lágrimas. Mas para se chegar à presença, para se chegar ao templo, era necessário passar por lá. Não dava para cortar caminho. Então é um lugar necessário nessa nossa jornada. Porque é o lugar onde nós vamos ser amadurecidos. É dessa maneira que Deus trabalha. E o crente tem essa mania de fugir do deserto. Quando chega a fase ruim da vida, o que a gente primeiramente faz? Foi o diabo. Sempre sobra pro diabo. Eu imagino ele lá: caraca, dessa vez nem fui eu. Sempre sobra para ele. Mas muitas vezes é o próprio Deus que está por detrás, porque é essa fase, é esse vale de Baca, esse vale de lágrimas que vai nos enfraquecer para depois nos fortalecer. E há uma realidade muito linda nesses versículos que diz que faz dele um manancial. Então você passa pelo vale de Baca e Deus faz dele um manancial para você. Então, não é necessário esperar passar por todo o vale para que você vá e prove da bondade de Deus. O nosso Deus, ele é tão bom que ele revela a sua bondade, a sua misericórdia, enquanto nós estamos passando pelo vale de Baca. Aí vem as chuvas de outono. E as chuvas de outono podem vir de várias formas, através de uma palavra, de um abraço, de uma pessoa. Ele envia chuvas de outono para o seu povo. E esse versículo, o versículo 5, ele faz uma controvérsia. Se a gente olhar assim, passando por cima, isso pode acabar passando despercebido. Mas no versículo 6 ele diz que nós estamos passando pelo vale árido. E no versículo 5 ele fala que o nosso coração se encontram caminhos aplanados. Então olha que coisa louca, só Deus pode explicar isso. Você está passando pelo vale, os seus pés estão no vale, num lugar de deserto, num lugar de desespero, num lugar de lágrimas, mas o seu coração continua reto diante do Senhor. No seu coração ainda continuam existindo caminhos aplanados.
Ou seja, a sua confiança não muda. Lamentar é algo bíblico. Ninguém vai passar por um momento de dor, de sofrimento e vai ficar super feliz com isso. Não é normal. Existe um espaço para nós, para o lamento, para sofrimento, para você falar com o Senhor: Senhor, está doendo isso. Não está legal. Mas mesmo num momento como esse, o seu coração, ele está reto diante do Senhor, porque você fala para Ele: não está legal, mas eu confio em Ti. Não está legal, mas eu sei que você é o meu Pai, e que você é cheio de sabedoria. E se você escolheu isso para mim, é porque é o melhor. Então não há dúvidas nesse coração em relação ao que Deus faz e a quem Deus é. Então há uma grande diferença entre lamentar e murmurar. Quando a gente começa a reclamar: Senhor, por que eu? Mais uma vez você me virou as costas, você esqueceu de mim, parece que você não me ama, eu vejo que você ama outras pessoas mais do que a mim. Aí a dúvida já entrou no seu coração. E é o lugar onde você não vai conseguir passar pela prova dando glória a Deus. Só dá para passar pela prova dando glória a Deus quando o seu coração continua confiando na bondade do Senhor. Versículo 8 e 9. Esses dois versículos funcionam como um parêntese nesse salmo. Então, para aqueles que creem que foram os coraitas que escreveram ele, esse versículo é como se fosse uma oração deles por Davi, né, pelo ungido. Então, muito provavelmente, Davi estava passando por um momento difícil, um momento de fuga, e isso causou um impacto nacional. Então, eles oram por Davi, pedindo para Deus para que olhe, para que libere o seu olhar sobre ele e proteja o seu ungido. Chegamos, então, ao versículo 10. O versículo 10 é um versículo bem famoso. A gente canta bastante sobre ele, né? Tem muita música falando sobre esse versículo. E ele diz o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E eu queria ler para vocês esse versículo na tradução A Mensagem, porque ela é muito criativa, gente. É muito boa, vocês vão gostar. Ela diz o seguinte, ó: um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. Muito boa, né? Criativa demais. Uma verdade para nós nessa manhã: a vida com Deus é preferível a qualquer outra vida. A vida com Deus é preferível a qualquer outra vida. Nós nos enganamos muito quando a gente entra no Instagram e vê lá a vida perfeita das blogueiras. Tem uma blogueira aqui hoje. A vida perfeita delas. E a gente inveja isso. A gente inveja a prosperidade dessas pessoas, a gente inveja a casa, a gente inveja as viagens. Só que a gente esquece de um único detalhe. Ok, ela tem tudo isso, mas ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem amizade com Deus. Ela não sabe o valor da presença. E como a gente é tão tolo de ainda invejar isso. E é o que ele fala: um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque a presença de Deus é o que vale mais. A presença de Deus é tudo o que a gente precisa. O ápice da nossa vida é dizer: eu tenho um amigo que é grandão. E ele é meu parceiro. E a gente está sempre junto. O ápice da vida é ser amigo de Deus.
Mas enquanto a gente não for convencido disso, a gente vai se perder em outras buscas, em outros lugares, em outros caminhos. E sobre esse versículo, eu fiquei pensando na seguinte situação. Imagina se hoje a gente ganhasse um sorteio. E o sorteio é o seguinte, o prêmio é 1000 dias nas Ilhas Maldivas. Com tudo pago. Aéreo, hospedagem, alimentação. Tudo do bom e do melhor. A comida que você quiser comer, frutos do mar. Tudo. Você não gasta R$1. Quem não ia ficar feliz de ganhar um prêmio desse? Todo mundo, né? E aí, na hora que você vai lá assinar o seu contrato para você pegar o seu prêmio, ver que dia que é a viagem, você vê que tem uma cláusula pequenininha lá naquele contrato. Ok, você ganhou essa passagem, você ganhou esse prêmio. Mas você não pode ter nenhum dia de comunhão com Deus durante esses 1000 dias. Você vai para Maldivas, você ganha tudo, você não gasta nada. Mas você não pode orar, você não pode ler a Bíblia, você não pode muito menos pensar em Deus. Esquece que ele existe. Será que essa viagem ia ser tão legal assim? Olha como que a gente mudou a ótica. Imagina você, deve ser chato pra caramba. E um desafio, porque eu não me imagino olhando para aquele mar com 5 tons de azul e não pensar no criador do mar de 5 tons de azul. Eu já ia ser deportada na hora, assim, não rolou, você não conseguiu cumprir essa cláusula. Mas brincadeiras à parte, a vida com Deus é preferível a qualquer outra vida. Não existe nenhum outro lugar na face dessa terra que nos encha de amor e de plenitude como é a presença de Deus. Esse é o lugar onde realmente há felicidade. Esse é o lugar onde realmente há contentamento. É no Senhor, não existe nenhum outro lugar. Versículo 11. E ele continua, então, a dar motivos para provar que a vida com Deus é uma vida valiosa. E ele diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Então, o Senhor é sol, ou seja, ele é uma fonte de luz e vida. Ele é escudo, ou seja, ele é o protetor contra todas as ameaças. E ele dá graça e glória. A gente fala muito sobre essa questão da graça de Deus, porque nós acreditamos no poder que a graça tem. Então, é aquela graça que nos educa, é aquela graça que nos permite viver uma vida reta diante do Senhor. E ele libera isso aos seus filhos. Ele dá a possibilidade para que a gente viva uma vida segundo a sua palavra. E ele também libera glória, ou seja, ele dá honra aos seus filhos. E essa última parte do versículo é bem interessante. Deus não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas difíceis serão por nosso bem. Mas a realidade é que o Senhor libera bênçãos, e muitas bênçãos para aqueles que andam retamente. A gente fala muito sobre isso, e às vezes a gente tem vergonha de assumir que o Senhor abençoa os filhos obedientes. E nós não podemos esconder essa realidade. A desobediência, ela tem um preço e é um preço alto. Você se afasta de Deus. O pecado é a única coisa que tem poder de fazer isso, de te afastar da comunhão com o seu Senhor. E a obediência, ela tem o poder de atrair bênçãos para nós. Incontáveis bênçãos. Testemunhos que nem você mesmo acredita. Senhor, provisão financeira, livramentos, tudo. E nós não podemos esconder isso porque é uma realidade. Não que nós obedeçamos ao Senhor porque desejamos as bênçãos, mas as bênçãos nos perseguem. Elas correm atrás da gente.
E eu tenho uma dica, anote no seu caderninho, tenha um caderninho para isso. Para você anotar toda vez que você viu a poderosa mão de Deus agir na sua vida. Toda vez que você viu uma bênção sendo liberada sobre a sua vida. Porque Ele tem prazer em mimar os seus filhos. Ele é assim. Ele ama mimar os seus filhos. Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Essa é a terceira bem-aventurança desse salmo. No versículo 4, ele fala: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. No versículo 5, ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E no versículo 11, ele fala sobre a confiança. Felizes são aqueles que confiam que nunca serão abandonados. Mesmo num vale de Baca, sabem que existe alguém cuidando deles. Felizes são aqueles que já reconheceram que não têm força própria. Aqueles que já abriram mão da autossuficiência. Aqueles que não vão fingir que sabem trocar as suas fraldas sozinho, fazer a sua mamadeira sozinho, se alimentar sozinho, mas que já reconheceram que são como pardais, frágeis e necessitados de um ninho. Felizes são os que depositam a sua confiança totalmente no Senhor, inteiramente nele. Esses jamais serão frustrados. O nosso Deus é um Deus que não frustra, se nós depositarmos a nossa confiança totalmente nele. E esse salmo nos demonstra essa jornada de peregrinação, essa jornada de busca. E talvez, e muito provavelmente, cada um de nós aqui vai estar numa fase desse lugar, de anseio pela presença. Alguns de nós podem estar arrumando as malas ainda. Tá ali pesando o que vale a pena levar, o que vai precisar abrir mão. Talvez ainda esteja apegado em abrir mão de certas coisas e teima em colocar dentro da mala, mas já não cabe mais. Vai ter que tirar. Alguns de nós pode estar no vale de Baca, no vale de lágrimas, onde está sendo enfraquecido, moído, quebrado, para que seja fortalecido. E outros pode já estar declarando o que foi declarado no versículo 10. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, Senhor. Que Maldivas nada. Eu quero você, eu não te troco por outras coisas. E não tem problema, irmãos. A jornada cristã é assim. O que nós precisamos é ser sinceros, honestos e nunca se conformar com o lugar em que nós estamos. O lugar da presença de Deus é um lugar amável. É um lugar onde nós encontramos proteção. É um lugar onde nós temos o cuidado dele. Então nós devemos fazer dessa busca a busca das nossas vidas. Não permita que a frieza, que a apatia espiritual, que às vezes a sua relação de proximidade com Deus, domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, que isso te engane. Que você venha para esse lugar e veja pessoas queimando do seu lado e você finge que está queimando. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu tenho uma notícia para você aqui nessa manhã. Deus não te chamou para ser morno. Não! Ele não te chamou para ser morno. Ele não te chamou para ser um fingido diante da presença dele. Ele te chamou para queimar de amor.
Ele te chamou para ansiar pelo lugar da presença. Ele te chamou para você ser um desesperado pela comunhão com Ele. É isso que Ele espera de nós. E nós temos muitos motivos para buscar esse lugar, irmãos. Nós temos todos os motivos para buscar esse lugar. Então que essa manhã seja uma manhã de libertação para nós. Que essa manhã seja uma manhã de virada de chave. Que essa manhã seja uma manhã onde corações que antes queimavam, que antes ansiavam pela presença e que agora estão frios, sejam aquecidos pelo fogo do Espírito. Nós queremos você aqui, Espírito Santo. Nós queremos você aqui, Espírito Santo. Eu oro nesse momento por corações que estão se esfriando diante da Tua presença. Eu oro, Senhor, por aqueles que já não sentem mais o desejo de viver em comunhão contigo. Eu oro por aqueles, Senhor, que têm caminhado dia após dia sem sentir a Sua presença, Senhor. Eu oro para que você venha com o Teu toque, Espírito Santo. Visita-nos essa manhã. Toca corações aqui com chamas de fogo, com chamas de fogo do Teu Espírito. Reacende a paixão. Senhor, traga a memória dos meus irmãos agora momentos em que viveram de intensidade, de busca pela Sua presença, Senhor. Fases da vida deles em que eles ansiavam, em que eles se desesperavam por Você. Traga lembranças agora nessa manhã, Senhor. Faça com que eles sintam saudades disso, Senhor. Batiza-os com saudade de Você. Batiza-os com saudade da Sua presença. Batiza-os com fogo, com paixão por Você, Senhor. Nós não vamos nos contentar em ser mornos. Nós não vamos aceitar a realidade de frieza e de apatia em nosso meio, Senhor. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos loucos por Você. É isso. O Senhor nos chamou para sermos loucos por Você, descontrolados. Aqueles que não vão medir esforços. Faça isso, Senhor, nessa manhã. Opere nos nossos corações, Senhor. Batiza o Teu povo com anseio pela presença. Peça isso a Ele. Peça isso a Ele. Não se conforme com pouco de Deus. Não se contente com isso. Não se contente com o raso. Peça a Ele. Peça lugares mais profundos. Peça anseio. Peça fome. Batiza-nos, Senhor. Amém.